Coisas são possíveis. Você crê que Ele pode falar com você? Então diga assim para Ele: seja da maneira que for, fala comigo, Senhor. Vamos receber o pregador com o solo musical. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Querido Deus e eterno Pai celestial, mais uma vez, Senhor, nos encontramos na Tua presença, um lugar, como Brana disse, um lugar terrível para estar, um lugar onde requer responsabilidade, onde requer caráter, aonde requer santidade, Pai. Mas é um lugar onde adquirimos perdão, é um lugar onde adquirimos graça, misericórdia, Senhor, é em Tua presença. E aqui estamos, Senhor, reunidos para Te louvar, para Te engrandecer, para adorar o Teu santo e precioso nome, Pai. E temos feito isto através dos louvores que temos entoado e cantado a Ti, Pai. O desejo do nosso coração é que esses louvores possam chegar como um cheiro suave diante da Tua presença, Pai, a tal ponto que o Senhor venha e se agrade de nossa adoração e desça com a Tua presença do Espírito Santo em nosso meio e fale através da Tua palavra, Senhor, abençoando a cada coração, a cada vida, e assim, ó Deus, a cada alma que aqui está, Pai. Senhor, aqui estamos e nos entregamos para Ti, Senhor. Pedimos que a liderança do Teu Espírito Santo venha e tome o controle de cada vida, de cada coração, de cada um que aqui está, Pai. Que cada espírito esteja sujeito ao Teu Espírito Santo, pois pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um. Continue abençoando, né? Estava ali, os hinos muito bom. Senti a presença de Deus. E é isso que queremos, né? Atrair a presença de Deus no nosso meio, para que possamos, então, ouvir Ele falar através da Sua palavra. Não era para mim pregar hoje à noite. O irmão Lutero estava escalado para trazer a mensagem, mas o imprevisto não deixou, né? Mas nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo Deus tem um propósito, como nós falamos aqui quarta-feira passada, esses imprevistos que temos é porque Deus tem um propósito nisso tudo, né? Então aconteceu aquele acidente, mas os irmãos podem ficar tranquilos, que não foi um acidente grave. Bens materiais não é nada, né? São só bens materiais. O diabo pode tocar em tudo que nós temos, mas Deus disse, mas não toque na vida deles, amém? Então ele pode tirar algumas coisas de nós, mas não pode tocar na nossa vida. E foi o que aconteceu com o Lutero. Ele teve uns prejuízos materiais, mas nenhum que prejudicasse a família, a saúde
ou algo do tipo, né? Deus guardou, como o irmão Adelmo estava dizendo, Deus guardou os seus filhos. Amém? Gostaria de abrir nossas Bíblias em São Marcos, capítulo 11, versículo 22. São Marcos, capítulo 11, versículo 22. E eu gostaria de falar nesta noite, é um tema que eu não consegui, eu não sabia que eu ia pregar hoje, né? Então, esqueci minhas anotações em casa. Mas vamos pela liderança do Espírito Santo, amém? E eu quero estar inteiramente entregue ao Espírito Santo nesta noite, sem reserva nenhuma. Quero usar um pequeno título que a irmã Brana usa na mensagem, A Fé Perfeita. É falado de muito, né, sobre fé, mas tem a fé perfeita. São Marcos 11, 22, que diz assim: Ao que Jesus respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo que o recebestes, será vosso. Amém? E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Se, porém, vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás nos céus, não vos perdoarás as vossas ofensas. Amém? Podei-vos assentar, que Deus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. O irmão Brana disse que a fé está baseada no perdão. Amém? A fé está baseada no perdão. Hebreus, capítulo 11, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Verso 6, Paulo disse que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que eles creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, todos nós que nos aproximamos de Deus, precisamos nos aproximar com fé, crendo que Ele existe, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, sabendo que Ele é o eterno, sabendo que Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que é, que era, o que há de vir, sabendo e tendo certeza de que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele pode fazer tudo aquilo desde o princípio, do começo ao fim, do fim ao começo. E que Hebreus 13:8 continua sendo Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, o hoje e eternamente. Então o que Ele fez no passado, Ele continua fazendo aqui no presente. E o mais importante de tudo é que você não está sentado aí crendo num Deus histórico do passado, mas você está aqui nesta noite porque você crê num Deus presente.
aquele que pode fazer e aquele que faz, desde que você creia. Fé perfeita. Mombrana disse que a fé perfeita, ela é algo que é movida por um poder sobrenatural. Se você ler as Escrituras em São João capítulo 16, verso 12, você vai ver que Jesus disse aos seus discípulos: eu tenho muito que vos falar. Quantos já leram ali? Eu tenho muito que vos falar, mas eu não vou falar agora, porque vocês não têm, em outras palavras, não têm suporte para suportar todas essas coisas. Eu tenho muito que vos falar, filhinhos, mas vós não podeis suportar agora. Foi o que Jesus disse ou não foi? Mas quando ele disse, mas quando vier aquele Espírito da verdade, o que é aquele Espírito? Aquele poder, ele vos guiará em toda a verdade. E o Mombrana vem e diz mais, você vai ver isto na Bíblia, porque a mensagem está baseada na Bíblia. Todo o fundamento da mensagem, tudo que o Mombrana usou para pregar a mensagem, foi esta velha Bíblia. O que o Mombrana pregou não foi uma teologia dele, mas foi a Bíblia para nós. E ele disse, os discípulos, eles tinham poder. Era isso? Era isso? Eles tinham fé. Mas eles tinham a dinâmica, ou melhor, a mecânica, para nós ser mais simples aqui. Mas eles não tinham a dinâmica para fazer funcionar aquela mecânica. Por quê? Porque a dinâmica ainda estava com eles. E aquela dinâmica estando com eles, não poderia passar para eles se antes não tivesse que haver um sacrifício para que a vida daquele sacrifício pudesse vir até os discípulos. Estão compreendendo, irmãos? Estão entendendo? Aquele poder que Jesus disse para os discípulos, vós não podeis suportar agora, mas quando vier aquele Espírito, que é o poder, ele estava falando daquele Espírito que estava sobre ele, daquele Espírito Santo que estava sobre Jesus. Mas quando vier aquele Espírito, ele vos guiará. Então, antes disso, nós vamos ver que os discípulos tinham autoridade sobre qualquer espírito. E um certo dia eles chegaram ali na casa, num filhinho de um homem, o qual sofria por um espírito de epilepsia. E os discípulos se juntaram, todos eles, e foram em cima daquele rapazinho, e oraram, e clamaram, e repreenderam, e eles não conseguiram expulsar aquele espírito de epilepsia que estava naquele jovenzinho. Então eles voltaram desanimados, porque eles estavam interrogando em suas mentes, dizendo, mas o Senhor nos deu autoridade sobre qualquer espírito, o Senhor nos deu poder sobre qualquer espírito, o porquê nós não conseguimos repreender esse espírito de epilepsia? E a Bíblia diz que Jesus vinha ao encontro deles, e aquele pai daquele jovenzinho que viu Jesus vindo, foi ao encontro de Jesus e disse, ora, os seus discípulos vieram e não conseguiram curar ou libertar o meu filho que sofre desse espírito. E Jesus, a Bíblia diz, e o Mombrana também relata que Jesus não fez nenhuma oração. Jesus não pôs a mão sobre o menino. Jesus não sapateou ao redor do menino. Jesus não falou em línguas. Mas o que ele fez? Ele apenas disse uma palavra, ele disse, sai. E aquele espírito saiu. E os discípulos ficaram apavorados e se perguntando, mas Senhor, por que nós não expulsamos? E olha o que Jesus responde, por causa da vossa incredulidade. Meu Deus, mas acabamos de curar um enfermo, acabamos de libertar e assim por diante, fizemos tantas maravilhas e agora Jesus está nos chamando de incrédulo.
é porque eles não tinham aquela fé perfeita da qual iremos falar nesta tarde. Eles precisavam desta fé perfeita. Amém? Parágrafo 31. Muitos vêm e dizem: eu tenho toda a fé. Sim, Senhor. Então, por que você ainda está nesta fila de oração? É que seus próprios atos provam que você não tem aquilo do qual você está falando. Se você tem esta fé, então por que você está de pé na fila de oração? E por que fazem estas outras coisas? Se você tivesse a fé perfeita, olharia diretamente em Deus, creria nele e se iria. Amém? Glória a Deus. Estou falando muito alto, irmãos? Não? Se estiver muito alto, os irmãos abaixo aqui. Eu não sei controlar o som da minha voz, eu vou ter que aprender isso aí. Você não teria necessidade de passar pela fila da oração, se nós tivéssemos essa fé. Não teria necessidade, porque sua fé já o haveria produzido, aquela cura dentro de você, sem você precisar vir até o orador. Estão compreendendo? Que benefício teria eu se dissesse que tenho que pôr uma camisa quando já tenho posta? Agora, você pode lembrar do que Paulo falou, que a fé é um dom de Deus. Amém? E aqui a fé foi dada para nós. Agora, que benefício isso traria se eu dissesse que tenho que pôr uma camisa? Que eu tenho que ter fé? Estão compreendendo? Eu sei que estão, né? Quando já o tenho posta, você já tem essa fé dentro de você. Já está aqui. Já foi dada a nós. O que precisamos é daquele poder para ativar esta fé. É da dinâmica para mexer com a mecânica. E como você sabe que você tem a camisa posta? Eu a vejo, toco nela e sei que está ali. Aleluias! Assim também é real a fé perfeita. Aleluias! Quando chega a ser ancorada em você, e você sabe disto. Você sabe que tem esta fé dentro de você. E você não necessita de outra coisa. A obra já está feita e você o sabe. Amém? Então você não tem medo se o diabo lhe afrontar com um câncer? Então você não tem medo se o diabo te afrontar com uma cegueira? Então você não tem medo se o diabo te afrontar com uma diabetes fulminante? Então você não tem medo se o diabo te afrontar com qualquer tipo de problema, porque você sabe que esta fé está ancorada ali dentro. E como vou saber? Porque a fé o diz. Aleluias! A fé diz isto. A fé diz: eu creio no Senhor, eu creio na palavra, eu creio no Espírito Santo, eu creio nesta Bíblia, eu creio em Marcos 16. É a fé que está dizendo isso. Por isso que esta semana uma irmã me ligou e disse: fizeram uma feitiçaria aqui no nosso trabalho, e eu fui varer a sala e assim por diante, e apareceu uma cruz. E eu disse: irmã, apenas repreenda com o sangue de Jesus Cristo, usa o nome, porque este nome é poderoso. E eu fiquei feliz com a resposta. Ela disse: irmão, eu não estou com medo, e é isso, você não precisa ter medo. Ela pegou a vassoura e vareu aquelas imundícias do diabo, porque os filhos de Deus não têm medo dessas coisinhas. Apareceu cruz, apareceu um monte de feitiçaria lá, ela pegou e vareu. Ela disse: desde que apareceu eu comecei a orar, repreendendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia!
É isso. A fé está ali dentro. Ela só precisa desse poder para impulsionar, para ligar. Agora podemos ver claramente que os discípulos no princípio não tinham esta fé perfeita, como nós acabamos de falar, né? Porque tinham a Cristo caminhando com eles. Porém, logo foi Cristo neles. Aleluias! Então você pode ver que é muito difícil ter esta fé perfeita, aqui que eu quero entrar agora. É muito difícil ter esta fé perfeita sem ter o Espírito Santo. É necessário. Porque Ele é quem traz esta fé perfeita. Não porque eles, agora você me faz a pergunta, os discípulos não tinham fé perfeita? Não, porque eles se encontraram com um menino afligido com epilepsia e tiveram tratando de expulsar esse demônio do menino, porém não puderam fazê-lo. Logo o pai do menino viu que vinha Jesus e lhe disse, então é o que nós ouvimos, né? Depois os discípulos perguntaram a Jesus, por que não podemos curar o menino? E Jesus disse, por causa da vossa incredulidade. Eu tenho ali em casa um cartucho, parágrafo 39, da mensagem A Fé Perfeita. Um cartucho que carreguei à mão. Eu sei exatamente o que essa bala pode fazer. Segundo todos os dados, como a palavra, nós sabemos o que a palavra pode fazer. Segundo todos os dados da palavra. E porão as mãos sobre os enfermos e eles curarão. Expulsarão os demônios, eles terão que sair. E se beberdes alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. Esses são os dados da palavra. Então, porém, tenho que disparar o rifle. O fogo tem que chegar à pólvora, a qual tem o poder. Aleluia. Oh, não adiantaria nada, irmão Ramon, esse cartucho está guardado, se não tivesse o fogo para dispará-lo. Não adiantaria nada nós professarmos ter fé, se esse Espírito não estiver aqui para disparar. Nós vamos chegar lá. Oh, o fogo tem que chegar à pólvora, a qual tem o poder, porém necessita do fogo para disparar. É a mesma coisa, a fé necessita da fé para carregá-lo, se necessita disto, a fé perfeita para incendiar o poder do Espírito Santo, o qual agora temos desde que ele veio sobre nós. Aleluias! Necessitamos da fé para incendiar, para ver grandes coisas. Fé é algo que se apresenta a você. Vocês já leram aquela mensagem, a fé é o sexto sentido? O irmão Branham disse por que ela é chamada de sexto sentido. Porque nós temos 5 sentidos: tato, visão, audição, paladar e olfato. Então, a visão vê, o paladar sente, o tato toca e assim por diante. O olfato cheira e aí vai. Este sexto sentido, qual é a fé, ele veio para controlar estes 5 sentidos. Veja, a visão, ela vai olhar para uma circunstância, podemos usar como o acidente de hoje, do irmão Lutero. A visão vai olhar para a circunstância, mas a fé vai olhar para o sobrenatural do que aquela circunstância foi e o que Deus fez naquela circunstância.
A fé olha para isso. A visão, a audição vai ouvir o que o médico disse. Ela está desenganada, ele está desenganado. Esse câncer não tem mais jeito, isto não tem mais solução. Mas a fé veio para controlar estes sentidos. Então a fé não vai dar ouvido a isso, ela vai olhar para a palavra, para o que a palavra diz. E por isso que ela não espera, ela já tem certeza daquilo. A esperança vai esperar por algo, vai ficar esperando. A fé tem aquilo nas mãos. Por isso que quando alguma doença se apresenta, nós não temos que dizer: Senhor, esperamos que o Senhor cure esta pessoa. Não, nós temos que ativar esta fé dentro de nós e dizer apenas: saia. Você é filho de Deus ou não é? São João capítulo 1, versículo 11 diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Portanto, todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, se eu professo ser filho de Deus, e sou filho de Deus, nem o câncer, nem a diabetes, nem qualquer outra coisa pode permanecer na minha frente, na sua frente. Porque aquele Espírito que veio, desceu na noiva, e Paulo disse: tudo que estava em Deus, Deus derramou em Cristo. Tudo que estava em Cristo, Deus derramou em quem? Na igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Então eu tenho que fazer esse poder ficar vivo na minha vida, a tal ponto que nem o câncer tem que parar. Aos 11 anos ele tentou me pegar, mas estou aqui com quase 32 anos e nunca mais vi sinalzinho de câncer. Sumiu, porque o Deus que eu creio é vivo e verdadeiro. Quantos testemunhos temos aqui? Molori, uma testemunha viva de que o câncer estava para lhe matar. Porém o Deus de Hebreus 13:8 ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quantos aqui teriam testemunho para dizer que Jesus o curou? Eu ouvi poucos dias atrás o irmão Mauri contando alguns testemunhos. É isso, nós temos que começar a contar as nossas próprias experiências. Temos que começar a contar o que Jesus fez por nós e o que Ele fez através de nós. É bom nós contar as experiências de Paulo, de Pedro, João na Porta Formosa. É bom. Mas agora, irmão, está na hora de nós contar nossas próprias experiências com Ele. Talvez aqui muitos não tenham experiência de cura, mas têm experiência de libertação. Poder dizer o que Deus fez na vida. Eu era um bêbado da sarjeta, eu era um fumante, eu era um ex-viciado, eu era um drogado, e olha o que Deus tem feito na minha vida. E assim todos poderíamos contar o que Deus fez, uma transformação total. Por quê? Porque não foi psicologia, não foi homem, não foi religião, mas foi a fé perfeita, o poder renovador, a transformação do Espírito Santo. E assim teríamos testemunho para a vida toda. Cada passo que damos, podemos contar: Jesus me libertou, Jesus me curou, Jesus me salvou. Eu estava perdido, Ele me achou. Eu estava em pecado, Ele me perdoou. Eu estava lá abandonado, Ele me salvou. O Brana diz: nós deveríamos ser a igreja do Senhor mais feliz da terra, por saber que muitos querem e muitos correm atrás, mas não é para esses, é para aqueles o qual Deus se compadece, e olhar para você e olhar para mim e dizer: obrigado, Jesus, tu tens se compadecido de um tão pobre pecador, de uma tão pobre pecadora. Se nós olharmos nos retrovisores, irmãos, não é bom olhar atrás, mas se nós começarmos a olhar um pouquinho do que nós éramos e o que nós somos hoje,
você vai olhar e vai dizer: nunca foi as minhas forças, mas foi Deus, foi Deus. Então eu olho para Filipenses 1:6 e começo a crer cada vez mais nesta palavra. Aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar a cada dia. Eu olho para as minhas palavras, e esses dias eu estava dizendo para minha esposa: se eu pudesse voltar atrás, eu queria ter pensado em algumas palavras que eu disse. Eu não teria dito aquilo, eu não teria feito aquilo. Mas tem algumas coisas que vêm em nossas vidas para amadurecermos, para termos uma experiência, para quando aquilo surgir novamente, nunca mais fazermos aquilo. Então é para isso que muitas vezes os imprevistos da vida vêm, para que possamos atravessar por aquilo. Se eu pudesse voltar atrás. Mas não volte atrás, irmão, siga para frente. Jesus está te guiando, Jesus está te alinhando para o arrebatamento. Sabe, irmãos, nós somos um tipo de Enoque, irmão Brana disse. Enquanto o mundo estava conectado com a meteorologia, enquanto o mundo estava conectado com a internet, enquanto o mundo estava preocupado com os seus afazeres, Enoque saía de manhã caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Enquanto o mundo está agitado e olhando os terremotos, olhando a guerra, olhando tudo que é tipo de imundícia deste mundo, nós saímos pela manhã caminhando com o Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que qualquer dia desse há uma porta que vai se abrir, e aqueles filhos chamados por Deus irão caminhar como Enoque caminhou na presença do Senhor Jesus Cristo. E eu estou certo, oh meu Deus, Paulo disse: eu estou certo disso. Isso me deixa um tanto religioso. Eu estou certo que nem a morte, nem a nudez, nem a tribulação, nem a vida, nem os anjos, nada, nem os principados, nem a potestade irá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Será que nós vamos deixar o diabo tirar nossa paz por causa de qualquer coisinha? Não. Paulo estava tão Você tem o cartucho hoje, irmão? Vamos disparar ele? Vamos disparar o cartucho nesta noite? Vamos expulsar qualquer tipo de demônio? Qualquer tipo de problema? Vamos sim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você entra ao quarto do enfermo com um coração cheio de gozo, sabendo exatamente o que vai dizer. Você, ao entrar, já sabe o que vai suceder, porque algo já tem sido revelado para você. Você pode entrar no nome do Senhor Jesus Cristo e dizer: levanta-te daí, porque assim diz o Senhor. Você pode chegar na sua casa hoje e dizer: espírito devorador, sai, porque isto é assim diz o Senhor. Espírito de tribulação, sai, porque assim diz o Senhor. Dispara este cartucho. Ali você o tem. Isto é a fé perfeita. Eu quero os meus filhos como aquela irmã. Mombrana estava dizendo: Jesus me encontrou lá nos arbustos da floresta, e eu estava meditando naquelas escrituras. Se disseres a este monte, mova-te, ele terá que sair.
E ele estava contando para a irmã Hatmose, eu acho que, se não me falha a memória, não sei pronunciar muito bem, mas é isso aí. E a irmã Hatmose estava tão ligada naquele testemunho, que parecia que ela estava vendo o irmão Brana ali na floresta. E o irmão Brana contando, então Deus veio, aquela voz suave veio e disse: fale a palavra. E ele disse: aonde não tinha nem sequer vestígio de esquilo, ele disse: diga onde você quer. Oh, o que você quer hoje? Diga o que você quer hoje. E a voz veio e disse: aonde você quer o primeiro esquilo? Oh, ele quase não estava acreditando naquilo. Ele disse: pode ser ali. E apontou o lugar, e quando ele olha, o esquilinho estava ali. Pá! Oh, que regozijo, o esquilo ser criado pelo poder da palavra. Foi lá e juntou, saiu contente. Quando ele virou as costas, a voz disse: você disse 3. Você disse 3. Oh, sim, pode ser ali naquele toco, então. Não era mágica, era o poder da palavra criadora. Oh, ele disse: eu podia ver aquela mesma voz dizer: haja luz. Haja separação de águas e águas. Irmãos, era aquela mesma voz. E dali um pouco aquele esquilinho estava subindo, o irmão Brana. Pá! O segundo: diga onde você quer o próximo. Oh! Deus estava conversando com o seu profeta. Ele está conversando com a sua noiva. Ele quer conversar contigo. Um dia você orou e disse: Senhor, liberta-me, e virou as costas. Mas Ele está dizendo: você não pediu para mim te libertar? Você não pediu para mim te perdoar? Você não pediu para mim te salvar? Diga! Diga que eu posso te salvar. Apenas diga a palavra. Então lá vem o terceiro. Irmão Brana professa a palavra. E aquela palavra é expressada. E quando é expressada, um esquilinho é criado ali num lugar onde não tinha vestígio de esquilo, onde nem sequer um podia sobreviver ali. E ali estava o esquilinho. Ai, o irmão Brana vem tão feliz, que regozijo. Que regozijo para o profeta poder ter o poder da palavra falada. E um dia ele disse para o povo, ele disse: o que vocês viram no meu ministério, isto virá em porção dobrada sobre vocês. Porção dobrada, irmão, é o dobro, é 2 vezes mais. O que te impede de dizer nesta noite: eu quero meus filhos, eu quero minha mãe, eu quero meu pai, eu quero toda a minha família? Nada te impede, nada. E ele sentado contando este belo testemunho, que só de a gente lembrar e testemunhar, isso enche nosso coração de alegria. E lá estava Hatmose ouvindo aquilo com tanta satisfação. E o irmão Brana disse: e lá estava o terceiro. E ela disse: é verdade. Oh, aquilo bateu no coração de Deus, irmão. Esta palavra é verdade, é verdade.
Eu sou o Senhor que te sara. É verdade. Eu posso te perdoar. É verdade. Eu sou um Deus misericordioso. É verdade. Tocou o coração de Deus e Deus. Mombrana sentiu o anjo do lado dele. Quando ela disse era verdade, o anjo desceu naquela hora. E o Mombrana disse: "Oh, irmã Hatmose, o anjo do Senhor está aqui agora. Diga uma palavra. O que você desejar, o que você pedir, vai suceder." Lá estavam os pais de Hatmose, já velhinhos. O irmão Brana disse: "Se vocês querem que eles rejuvenesçam, vai suceder." Lá estava a irmã de Hatmose, uma cadeirante, se não me falha a memória. Diga que ela pode sair caminhando agora. Se você quiser 100 milhões ou 10 milhões de dólares, isto cairá agora aqui. Irmãos, peça com sabedoria. Você tem que pedir, Deus tem para dar, mas peça com sabedoria. Deus tem um canal certinho para o que você precisa, para o que você necessita. Então peça com sabedoria. Ela olhou para a irmã dela e disse: "Oh, minha irmã já é uma mulher salva. Meus pais vão envelhecer de novo. Os 10 milhões de dólares vão acabar. Então algo veio no coração dela, e eu penso que foi Deus que colocou. Seus 2 filhinhos abusando e dando risada do profeta. Então algo desceu no seu coração e ela disse: "Oh, eu quero a conversão dos meus 2 filhos." Sabe o que o Mombrana falou? Ele disse: "Então assim diz o Senhor, está feito." Aqueles 2 jovens vieram desesperados e ajoelharam na frente do profeta. E na mesma hora eles foram salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Peça algo. O irmão Brana disse assim, que a fé dos judeus é por imposição de mão. O judeu chamava Jesus e dizia: "Venha e põe a sua mão sobre minha filha e ela sarará. Venha e põe a mão sobre fulano e ele será curado." Mas a do gentio não. A do gentio é chegar e se prostrar e dizer: "Fale apenas uma palavra. Fale uma palavra e o meu servo será curado." Essa é a fé que nós temos dentro de cada um de nós. Se você soubesse, vou repetir, se você soubesse o que você tem dentro de você. Irmão, esse mundo seria pequeno. Esse mundo seria pequeno para você testificar, para você sair correndo pelos bairros testificando e testemunhando do que Deus tem feito. Somos a noiva, somos o povo escolhido do Senhor Jesus Cristo. O que você quer? O que você quer? Quer dinheiro? Deus tem para dar. Quer carro novo? Deus tem para dar.
qualquer casa nova Deus tem para dar. Mas Ele tem um canal correto. O que você está precisando? O mesmo Deus que estava com Ilhobrana lá naquela floresta, que fez os filhos de Hotmos vir até Ele dobrar os joelhos, é o Deus que está aqui nesta noite. E eu estou disposto a desafiar qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de demônio que veio enfrentar a tua vida. Eu estou disposto a falar a palavra. E eu não falo isso por falar, eu falo isso porque é verdade. Eu não quero que nenhum diabo venha nos atrapalhar nesta caminhada. Porque nós não estamos crendo num Deus histórico, nós estamos crendo num Deus presente, eterno, um Deus que pode fazer. Oh, e você tem esta fé. Irmão Brana disse, irmão, tem uma toalhinha ali, né? Você faz favor pegar para mim. Irmão Brana disse que quando você recebe essa fé dentro de você, você pode criar um mundo e viver dentro dele. Agora, esse mundo não é um mundo artificial, um mundo cheio de florestas, casas e assim por diante. Este mundo que você pode criar e viver dentro dele é um mundo atmosférico. Você cria este mundo atmosférico ao teu redor, e nada do que pode o diabo se levantar contra você, nada entra neste mundo. Aonde você estiver, você pode viver dentro deste mundo. Pode caminhar dentro de um shopping e os arrazoamentos podem vir, e os afaios que chamamos podem chegar, mas eles não se aproximam de você, porque você está vivendo dentro desse mundo que você criou pelo poder da fé perfeita. Então você pode entrar no mundo de pestilência como nós estamos e não ser contaminado por ele. Então você pode caminhar no meio do grupo onde espírito, qualquer tipo de espírito demoníaco pode estar circulando por toda parte, você não é atingido, porque você está vivendo dentro daquele mundo que você criou. Então vem os problemas financeiros, e isso não te atinge. Então vem os problemas físicos, e isto não te atinge. Por quê? Porque você está vivendo dentro deste mundo espiritual. Então você se torna, ou melhor, você tem a fé de Deus em você. E você não tem a fé em Deus, mas você tem a fé de Deus em você. E o Mumbrana disse que Jesus era uma pessoa rara. Era uma pessoa muito rara. Por que era rara? Porque ele tinha a fé perfeita. Ele tinha a fé perfeita. E como isto prova que Jesus tinha a fé perfeita? Certa vez ele estava em meio a uma multidão, e os fariseus e saduceus que ali estavam começaram a dizer a ele: esse aí é Beelzebu, príncipe dos demônios. Sabe o que Jesus fazia? Ele era tão perfeito que ele não chamava aquele homem para briga, que ele não dizia: o que você falou aí, rapaz, você quer tirar satisfação? Não, ele olhava para um necessitado e dizia: o que você precisa?
Ó Senhor, eu preciso ser purificado. E Jesus dizia: então fique. Porque Jesus vivia em um mundo que Ele próprio criou. Então aquelas palavras de Beelzebu, príncipe dos demônios, aquilo não o atingia, aquilo não o prejudicava, e ele continuava seguindo. Oh, esse é filho legítimo. Ele ia para o deserto e multiplicava pães. Oh, esse aí é um impostor, é fulano de tal, é um filho que nasceu fora do casamento. Ele olhava para um cego e dizia: veja, e aquele cego saía vendo. E com todas aquelas palavras prejudicadoras que o povo falava, ele não tinha ouvido para aquilo. Por quê? O irmão Brana disse: porque quando ele criou aquele mundo atmosférico, ele ficou surdo para o mundo e só ouvia o que o Pai falava, o que o Espírito Santo falava. O irmão Brana disse: então quando você cria este mundo atmosférico ao teu redor, você fica surdo para o mundo e escuta somente o que o Espírito Santo fala. Então você sai, pode te chamar de santo rolador, pode te chamar de fanático, pode te chamar de tudo aquilo, você continua caminhando, e como Paulo falou, eu estou certo, que nem a morte, nem os afais, nem as zombarias, nem os nomes blasfemos, eu estou certo. Você pode imaginar você caminhando, irmão? Eu estou certo, que nem as decepções, eu estou certo, que nem as doenças, eu estou certo, que nem os problemas, eu estou certo, que nem as enfermidades deste mundo, que nem as potestades, que nem os principados, que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque você está debaixo das potentes mãos do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer: eu sou filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Mais forte, irmão, com mais entusiasmo. Aleluia! Você é filho de Deus. Somos filhos de Deus. E isto ninguém vai tirar de você. Ninguém vai tirar de mim. Portanto, mas você fez aquilo, você fez isso. Você abre a Bíblia, pode mostrar a Bíblia para o diabo, não tenha vergonha. Mostre a Bíblia para o diabo e diga o Romanos 8. Como nós escutamos isso aqui, né? Quase todas as pregações. Olha aqui, diabo. Romanos 8. Portanto, nenhuma. E quando se diz nenhuma, irmão, é nenhuma. Ele não pode ver nenhuma. Ele pode procurar, mas não pode ver. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Vamos colocar em pé. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma condenação há. Você não é mais condenado. Você não é mais condenado. Nenhuma condenação. Você é um salvo pela graça. Olha o sangue de Jesus, o sangue carmesim. O sangue carmesim de Jesus Cristo desceu
O irmão Brana disse que quando aquela primeira gota do sangue de Jesus Cristo caiu na terra, aquilo estremeceu o inferno. E o diabo gritou: nós perdemos! Nós perdemos! E nós gritamos: nós vencemos! Nós vencemos! Eu já passei, é bem difícil, Senhor. Às vezes a gente ouve acusações, ouviu tentar